Uma coisa que eu queria falar com você nesse vídeo é sobre investimento, né? Como que eu vou escolher um investimento agora nessa crise? Por que eu tô falando isso? Porque eu vou responder uma pergunta que eu recebi. Aliás, eu tenho recebido muitas perguntas a respeito disso, mas eu selecionei uma específica, eu já respondi. Quem perguntou foi a Jessie. E ela perguntou assim: Thiago, eu gostaria de saber, um investidor com perfil agressivo, considerando o atual mercado econômico no qual estamos passando, ela quis, acho que o contexto econômico que a gente está passando, você recomendaria a ele investir em qual aplicação? Foi essa pergunta que a GS me fez, eu já respondi ela com um áudio. Mas eu quis trazer isso para uma discussão aqui nesse vídeo, para a gente bater um papo a respeito disso, porque o fato de você ter perfil conservador, perfil moderado ou perfil agressivo, seja lá o que for, isso não me diz absolutamente nada na hora de recomendar investimento. Nada, nada. Só diz o seguinte, olha, um perfil arrojado, ele tem aceitação a risco. É só isso que me diz. Eu não tenho condições de fazer nenhuma recomendação só com base nessa informação, e é isso que eu quero trazer para você. Tá? Principalmente neste cenário que a gente está agora, de incerteza econômica. A gente veio aí de alguns circuit breakers seguidos na bolsa, então a gente está num momento de muita volatilidade. E por que eu estou trazendo isso? Para dizer para você o seguinte, para você que me segue, para você que acompanha a gente, para entender o seguinte, que o contexto econômico ele não está relacionado ao perfil do investidor. Então, o perfil do investidor é uma coisa, tá? Contexto econômico é outra coisa completamente diferente. Então, independente de contexto econômico, independente de cenário econômico, eu vou olhar o perfil. Mas só olhar o perfil não serve de nada. Eu estou até brincando que saber o perfil do investidor apenas é igual ter um feriado no meio da quarentena. Não serve para nada. O que eu quero dizer é o seguinte, na hora de você fazer uma recomendação de investimento, você precisa, claro, conhecer o perfil para saber o quanto aquela pessoa aceita correr riscos, mas só para isso. Depois você precisa saber a situação financeira desse cliente, desse investidor. Ele já tem um patrimônio? Não tem um patrimônio? Para que ele quer investir essa grana? Tem um objetivo claro com relação a isso? Não tem? Qual que é o prazo desse investimento que ele vai fazer nesse momento? Tudo isso precisa ser respondido. Não tem como você indicar qualquer produto de investimento sem responder isso. Porque se o cara tem, não, eu sou o perfil arrojado, gosto de correr risco, me recomenda um produto de investimento. Aí você vai falar com esse cliente, por exemplo, sobre o mercado de ações. O cara não tem uma reserva de emergência, ele precisa ter investimento com liquidez. Sem liquidez não dá para pensar em ir para o mercado de ações ou qualquer outro mercado. Então, primeira coisa, você já tem uma reserva de emergência? Algum investimento em algum produto que, se você precisar sacar a qualquer momento você consegue sacar ele sem perda? Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer. Eu não tenho. Então, esquece, não adianta. Você é conservador, arrojadaço. Não importa, você vai primeiro construir a sua reserva de emergência. Tá? Não dá para você pensar em outra aplicação sem ter a reserva de emergência. Não, já tenho a minha reserva de emergência, aqui já está tudo ok, separei aqui 6 meses da minha renda, do valor das minhas despesas mensais já está aplicado, 6 meses, 1 ano, seja lá quanto for. Agora eu quero que você me recomenda, tá? Eu quero investir. Investir aonde? Para qual tempo? O que você pretende fazer com esse investimento? Porque por mais arrojado que o cara seja, por mais que ele tenha reserva de emergência, se o cara quer investir em ações para resgatar o dinheiro daqui a 3 meses, esquece, não é ali que ele tem que investir. Então é importante a gente entender isso, tá? Então, neste momento de crise que eu queria trazer para você, eu respondi a Jane, quero responder para você que me assiste, o seguinte, não tem como a gente, só porque a gente está num cenário atípico, num cenário de crise, que a gente vai, com base nessa crise eu vou recomendar este ou aquele produto. O nosso papel enquanto profissional de mercado financeiro nesse momento é trazer para o nosso cliente segurança. Segurança. E não é só segurança financeira, mas segurança de informação. É você conversar com o teu cliente e ele saber que você entende do que você está falando. Que você está fazendo uma recomendação, porque essa recomendação é aderente não só ao perfil, mas é aderente à situação financeira dele,
é aderente ao quanto ele conhece de mercado financeiro, é aderente ao objetivo dele, ou seja, é você fazer o processo de suitability completo. Então, esquece, não dá para recomendar nenhum produto de investimento só pensando em cenário econômico ou só em perfil. Isso é, no mínimo, irresponsabilidade, para não dizer outra coisa. Pensa o seguinte, você só pode recomendar produto de investimento com todo o processo de suitability muito bem feito. Caso contrário, você corre o risco de estar induzindo o seu cliente a errar. Bastante reflexão sobre isso, muito cuidado, bons negócios aí para quem está trabalhando. E é isso, se puder, fique em casa, beleza? Beijão, tchau, tchau.